Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa trilha de aprofundamento. Essa é a nossa trilha de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula de hoje é sobre os aspectos naturais, sociais do estado do Acre, ok? Vamos à nossa aula? Bom, para iniciar aqui, falando dos aspectos naturais e sociais do estado do Acre, eu trouxe algumas informações que contemplam vários aspectos gerais do nosso estado. O primeiro deles é: o estado do Acre está situado na região norte. Sabe aquela classificação do IBGE que divide o Brasil em região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste? Pois é, o Acre está localizado na região norte do Brasil. E ele também pode ser encontrado no que a gente chama de extremo oeste do Brasil, sendo que a sua capital é a cidade de Rio Branco. No segundo ponto, nós temos a área do estado, tá? O Acre, ele compreende aí uma área de 164.123,738 quilômetros quadrados. No terceiro ponto, nós temos uma importante informação, que é justamente a área de fronteira do estado. Olha que interessante, pessoal. O estado, ele faz fronteira, tá, com o estado do Amazonas, isso na parte norte, mas ele também faz fronteira no que a gente chama de extremo ocidental. E em uma estreita faixa de fronteira, ele limita-se também com o estado de Rondônia. Bem, no quarto ponto, nós temos as fronteiras internacionais. Em sua porção noroeste, o estado faz fronteiras internacionais com o Peru e também com a Bolívia. E outra informação bastante importante que eu vou destacar aqui no texto para vocês. Pessoal, é no Acre que se encontra o ponto mais ocidental do Brasil, tá? Também conhecido aí como a nascente do Rio Moa, certo? Bem, essas são algumas características gerais do estado e agora nós vamos para algumas características mais específicas. Nós vamos agora ver algumas características do clima. Vamos acompanhar, então? Eu trouxe até aqui, no nosso slide, uma imagem que vocês vão estar visualizando aí, tá? Que representa um céu bastante aberto e o sol. Olha que interessante, mas por que, professor, o sol nessa imagem? Porque o clima característico do Acre é justamente o clima equatorial. E qual é essa principal característica, pessoal, do clima equatorial? É justamente as altas temperaturas. Eu trouxe até essa informação destacada aqui no texto, tá? Então, o clima equatorial, por causa da sua localização, ele é um clima que apresenta altas temperaturas, mas ele também tem uma característica muito importante que nós precisamos deixar bem destacada, tá? Apesar das altas temperaturas, o clima equatorial, ele também apresenta elevada umidade, ou seja, nós temos temperaturas elevadas, mas nós também temos bastante chuva. É um clima, ao mesmo tempo, com temperatura muito quente, mas também com um número de chuvas bastante elevado. O clima equatorial, ele também vai apresentar aí o que a gente chama de baixa amplitude térmica, certo? O que isso quer dizer, professora? As temperaturas, elas variam um pouco aí entre a mínima e a máxima. Olha que interessante. E outra informação, justamente devido às características do clima equatorial, é justamente o seguinte, pessoal. O estado tem um dos mais altos índices pluviométricos. Mas o que é índice pluviométrico? É justamente volume de chuvas, tá? O Acre, ele tem um dos maiores volumes de chuva do país, podendo ultrapassar 2.100 milímetros por ano, certo? Agora, nós vamos falar sobre características da vegetação. Vamos, então, algumas informações bastante importantes aqui no texto, pessoal. A vegetação do Acre, ela vai ser influenciada aí diretamente pelo clima equatorial. Vamos aí lembrar qual é o clima equatorial? Ele é quente e úmido, ou seja, quente e chuvoso. Isso interfere diretamente numa formação aí de uma vegetação bastante específica, tá? Ou seja, nós temos um grande volume de chuvas e nós vamos ter aqui também uma farta rede pluvial.
Logo, a vegetação do Acre, ela vai se tornar aí, a partir dessas características, bastante exuberante, tá? Então, o estado é revestido por densa floresta equatorial, caracterizada principalmente por ser uma vegetação de terra firme e significativamente aí rica em seringueiras, castanheiras, entre outras árvores bastante importantes aí para o nosso ecossistema, certo? Bom, agora eu quero falar de outras informações, tá? Nós vamos agora falar sobre hidrografia. Novamente, a presença do clima influenciando características naturais do estado. Como eu falei, o clima equatorial é bastante chuvoso. Logo, a gente vai observar aqui uma grande diversidade hidrográfica no Acre, tá? Os rios acreanos, eles possuem grande importância, principalmente para a navegação. Quando a gente fala, por exemplo, dos municípios, tá, do estado, ele também vai servir para o transporte de mercadorias, pessoas e também para a fixação de populações ribeirinhas, tá? Vamos aqui citar os principais rios do estado. Nós temos Rio Moa, Breu, Tarauacá, Rio Envira, Purus, Iaco, o próprio Rio Acre, que banha a capital, Rio Branco, Rio Abunã e Rio Juruá. Ah, professora, mas o rio da minha cidade, o rio do meu município não foi contemplado na sua aula. Não tem problema. Todos os rios, eles são de extrema importância e aqui eu quis destacar apenas os principais. Certo, pessoal? Bem, agora nós vamos trazer outras características, que é justamente falar do relevo, pessoal. Só lembrando que o relevo ele pode ser classificado aí de várias formas. Para a nossa aula de hoje, eu trouxe a classificação do Haroldo de Azevedo. Eu vou até destacar o nome dessa pessoa bastante importante. Por quê? Porque foi ele que fez uma classificação aí do relevo brasileiro. A gente também tem a classificação do Jurandir Rosa, mas para essa aula de hoje eu trouxe aqui o do Haroldo, tá? E ele faz a seguinte classificação aqui do relevo do Acre. Ele classifica o território aqui do estado quase todo recoberto por formações de planície, que o Haroldo vai chamar de planície amazônica e que raramente alcançam aí 300 metros de altitude. Outra característica importante, pessoal, é que a planície amazônica, ela alcança aí a porção sul do estado e as altitudes muito baixas, tá? Vão fazer com que alguns autores classifiquem essa formação como uma depressão relativa. Porque existem dois tipos de depressão, como nós conhecemos, tá? Existe a depressão relativa e existe a depressão absoluta. Qual a diferença entre cada uma delas? A depressão relativa é aquela encontrada aí acima do nível médio do mar. A depressão absoluta é aquela encontrada em locais abaixo do nível médio do mar. Então, só lembrando que o estado do Acre, ele é conhecido também por ter essa depressão relativa. Ok? Outra informação, pessoal. Nas terras mais ao sul do estado, o relevo ele vai permanecer plano, no entanto, as altitudes vão ser um pouco mais elevadas. Isso a gente está falando da parte sul, ok? Então, essas são informações importantes do relevo do Acre. E agora nós vamos fazer um resumo do que foi a nossa aula de hoje. Vamos acompanhar comigo? Primeiro, pessoal, o Acre possui aí características marcadas, principalmente pela sua localização. Como sabemos e vimos, o Acre está localizado na região norte, coberto aí pela floresta amazônica, apresentando um clima equatorial quente e úmido. Logo, a gente vai perceber que o clima quente e úmido, ele vai influenciar todas as demais características aqui destacadas no estado, como a gente viu. Ele vai influenciar, por exemplo, a formação do relevo, tá? Que vai ser conhecido aí, é caracterizado por Haroldo de Azevedo como uma planície amazônica. Ele vai ser revestido pela floresta equatorial, como a gente viu. Então, é muito fácil quando a gente fala de clima do estado do Acre. Por quê? Porque o clima sendo equatorial, ele também vai influenciar na formação da floresta equatorial, ok? Outra coisa, a hidrografia do nosso estado, a rede hidrográfica, os rios,
O estado é bastante rico e tem uma rede hidrográfica bem abundante, tá? E aqui a gente conheceu alguns rios, como Juruá, Purus e o Rio Acre, que banha a capital. A biodiversidade é abundante, com destaque aí para a floresta amazônica novamente e seus diversos tipos de vegetação, como as florestas abertas e densas. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, com características muito próprias aqui do nosso estado, características que são de fundamental importância para as avaliações, seja concurso ou seja o Enem. Espero muito que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Assim, não vamos esquecer da referência, tá, da nossa aula, como vocês podem observar aí na tela. E aguardo vocês na próxima aula. Até mais!